Agora no seu rádio. JD1 no ar. As principais notícias do estado, do Brasil e do mundo. JD1 no ar. JD1 no ar. Apresentação Wesley Paiva. Apoio Senar MS. Transformando vidas. Olá, terça-feira, dia 20 de fevereiro de 2024. A partir de agora, eu, Wesley Paiva, apresento o JD1 no ar com as principais notícias do estado, do Brasil e do mundo. Em parceria com 32 emissoras de rádios FM em Mato Grosso do Sul, o JD1 no ar tem o apoio do Senar MS, Transformando Vidas. E vamos conferir os principais destaques de hoje. Destaques do dia. A Defesa Civil iniciou a operação para o combate à dengue no estado. Mato Grosso do Sul é o primeiro estado contemplado com a nova edição do programa Minha Casa Minha Vida. Em Aquidauana, 3 pessoas ficaram feridas com disparos de arma de fogo. Policiais civis, militares da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal continuam as buscas pelos 2 criminosos que fugiram da penitenciária de Mossoró. E os primeiros pagamentos do programa Pé de Meia estão previstos para o fim de março. Está no ar. JD1 no ar. JD1 no ar. E agora vamos conferir como fica o tempo nesta terça-feira. Do Clima Tempo Nacional fala Luísa Cardoso. JD1 no ar. Previsão do tempo. Começando pelo sul do Brasil, boa parte do Rio Grande do Sul ainda deve ter tempo firme. Inclusive a capital, Porto Alegre, Uruguaiana, a região também da Campanha Gaúcha e Santa Maria, sol e pouca nebulosidade. Já as áreas do norte gaúcho, boa parte de Santa Catarina e também a região do estado do Paraná deve ter pancadas de chuva. A metade leste paranaense, então, Ivaí, Curitiba, a faixa do litoral, o alerta é de temporais. Um vórtice ciclônico de altos níveis da atmosfera que ajuda a formação de nuvens carregadas e já desde o início do dia nessas regiões, o céu amanhece com muita nebulosidade, tem chance de chuva, que se prolonga também até o período da noite. E o volume dessas pancadas é elevado e pode ocasionar transtornos. Na metade oeste do estado do Paraná, as pancadas acontecem de maneira mais isolada. E a região de Florianópolis, o litoral norte do estado do Rio Grande do Sul, deve ter uma chuva mais passageira. No sudeste do Brasil, o alerta de temporais também se estende para o território do estado de São Paulo, principalmente as áreas do extremo norte, a região central e o litoral. Boa parte do sul do Rio de Janeiro também deve ter temporais, assim como a maior parte do estado de Minas Gerais. É chuva que pode acontecer a qualquer momento do dia e o volume acumulado principalmente deve ser mais expressivo em áreas do noroeste mineiro. A região de Unai, Patos de Minas deve ter um volume acumulado bastante expressivo. A região do Espírito Santo e do Rio de Janeiro deve receber chuva forte também, que vem acompanhada de rajadas de vento intensas, descargas elétricas e, além disso, o alerta para transtornos se estende para boa parte do sudeste do Brasil por conta desse excesso de chuva numa região que já está com o solo saturado, principalmente o estado de Minas Gerais. No centro-oeste, a única área que não chove é o extremo oeste de Mato Grosso do Sul. Áreas como Corumbá, por exemplo, deve ter sol, pouca nebulosidade, à noite também não chove. Mas, enquanto isso, a metade norte de Goiás e boa parte de Mato Grosso deve ter, sim, temporais com altos volumes acumulados. Inclusive, o Distrito Federal fica em atenção por conta dessa chuva muito expressiva. No nordeste do Brasil, também as áreas do Mato Piba devem ter pancadas persistentes ao longo da terça-feira e na costa leste, a infiltração marítima ainda colabora para a formação de nuvens carregadas. Em Salvador, as pancadas devem ser fortes. A região do litoral de Pernambuco, Paraíba, algumas áreas também do Rio Grande do Norte, a chuva pode acontecer de maneira um pouco mais passageira e isolada. Apenas o interior do Maranhão, Piauí e da Bahia é que ficam com alerta por conta dessa chuva extrema. O volume acumulado é expressivo e pode, de novo, ocasionar problemas também. No norte do Brasil, o que chama atenção, tempo firme em Manaus, Boa Vista, áreas do norte do Pará e também Amapá. Já boa parte do Acre, Rondônia, sul do Pará e do Tocantins devem ter pancadas de chuva ainda por conta da zona de convergência intertropical que facilita a entrada de umidade na região.
especialmente o Tocantins e o sul do Pará, é onde o volume acumulado deve ser mais expressivo e também a atenção maior. Boa parte do norte do Amazonas, Pará, Amapá e também Roraima devem ter uma semana com uma situação um pouco mais tranquila, sem tanta chuva. JD1 no ar. Agro. Agora aqui no JD1 no ar tem as principais cotações do mercado agropecuário, começando com a arroba do boi gordo, que hoje está cotado a R$ 219,50. A arroba da vaca gorda hoje está cotado a R$ 205. Já o milho seco saca 60 quilos, cotado a R$ 47. E a soja em grãos também saca 60 quilos, cotado a R$ 100. Essas foram as principais cotações do mercado agropecuário de hoje, terça-feira. JD1 no ar. Notícias. E continuam as buscas pelos 2 criminosos que fugiram da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. A reportagem é de Cleide Lopes. A operação de recaptura dos criminosos que fugiram do presídio de Mossoró, no Rio Grande do Norte, conta com sobrevoos, barreiras em estradas e varreduras no meio da mata, dia e noite. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, esteve neste domingo em Mossoró para acompanhar os trabalhos. Após se reunir com o pessoal que elabora as ações de inteligência, o ministro falou sobre as operações. Temos quase 500 policiais trabalhando na recaptura desses 2 fugitivos. Já estamos iniciando a construção de muralhas, a próxima muralha será feita aqui em Mossoró e as demais medidas que nós anunciamos, sensores de presença, reconhecimento facial, iluminação, videocâmeras, o incremento da inteligência, a contratação de mais policiais penais, isso tudo está sendo providenciado. O ministro Lewandowski afirmou ainda que a preocupação das autoridades na operação do Rio Grande do Norte é garantir também a segurança da população que vive em torno da área de busca aos foragidos. Queremos garantir a segurança da população do entorno que está legitimamente assustada com o que houve. Os presos Rogério da Silva Mendonça e Davidson Cabral Nascimento são do Acre e estavam na penitenciária de Mossoró desde setembro de 2023. Eles foram transferidos após participarem de uma rebelião no presídio que resultou na morte de 5 detentos. Reportagem Cleide Lopes. Quer saber como 2 letrinhas viram notícias no seu WhatsApp? Facinho, facinho. É só mandar um simples oi para o JD1 981 35 98 88. Nossa, até o nome não é fácil de lembrar. Cadastre 981 35 98 88 no seu WhatsApp e escreva apenas Oi. As principais notícias de Mato Grosso do Sul, do Brasil e do mundo bem aí, na palma da sua mão. Deu oi, virou notícia. JD1Noticias.com JD1Noticias.com JD1Noticias.com. A notícia no seu celular. E agora da nossa central de jornalismo, a repórter Sara Chaves tem mais notícias que estão no portal JD1. Olá, ouvintes do JD1 no ar. Para ampliar o combate às doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil iniciou o trabalho para combater a dengue, chikungunya e zika em Mato Grosso do Sul. A operação integrada envolve municípios do estado que fazem divisa com o Paraná, São Paulo e Minas Gerais. As equipes farão panfletagem no centro das cidades e acompanharão a limpeza urbana. Para Campo Grande, serão disponibilizados 100 agentes para expandir o trabalho aos bairros vistos como prioridade. Três Lagoas, que faz divisa com São Paulo, e Mundo Novo, divisa com Paraná, são as prioridades da operação que continuará até essa sexta-feira. Os grupos atuam de forma simultânea nas cidades de Mato Grosso do Sul e nos outros estados envolvidos, sendo 6 municípios na divisa com o Paraná, 1 com Minas Gerais e 8 municípios na divisa com São Paulo. Mato Grosso do Sul é o primeiro estado contemplado com a nova edição do programa Minha Casa Minha Vida e na segunda-feira o governo do estado e a prefeitura de Campo Grande assinaram um documento que autoriza a construção de 60 unidades habitacionais no conjunto residencial Jardim Antártica. As unidades habitacionais são destinadas a famílias que possuem renda de até R$ 2.640.
O novo residencial representa investimento de 10 milhões. Uma parceria já firmada entre o governador Eduardo Riedel com o Ministério das Cidades garante ainda a construção de 134 unidades no residencial Água Azul em Ivinhema. Mato Grosso do Sul tem 7.500 unidades habitacionais solicitadas dentro do programa Minha Casa Minha Vida para o ano de 2024. Em Aquidauana, pelo menos 3 pessoas ficaram feridas com disparos de arma de fogo na manhã de ontem em uma residência no bairro Nova Aquidauana. Segundo informações do site A Princesinha, o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender as vítimas e encontrou as 3 pessoas feridas na casa. Uma das vítimas, um jovem de 20 anos, está em estado grave e corre riscos de morte. Ele foi encontrado caído nos fundos do imóvel no bairro Nova Aquidauana com perfurações no abdômen. As outras 2 vítimas não correm risco de morte. A Polícia Militar está realizando diligências para tentar encontrar o suspeito dos disparos. Até o momento não há informações sobre quem seria o autor, nem mesmo a motivação para a tentativa de homicídio em Aquidauana. Sara Chaves para o JD1 no ar. JD1 no ar. Apoio Senar MS, transformando vidas. Os primeiros pagamentos do programa Pé de Meia estão previstos para o fim de março. O incentivo para manter jovens de baixa renda na escola até o fim do ensino médio pode chegar a R$ 3.000 por ano. Mas para isso, as redes de ensino precisam formalizar a adesão. E o prazo já está acabando. Os detalhes na reportagem de Graziela Mendonça. Termina no próximo domingo o prazo para que as secretarias de educação de estados e municípios manifestem a adesão ao programa Pé de Meia do governo federal. As redes federais, estaduais e municipais de ensino precisam assinar um termo de compromisso para participar da iniciativa, para incentivar os estudantes de baixa renda a concluírem o ensino médio. O programa vai contemplar jovens de baixa renda que tenham entre 14 e 24 anos e cujas famílias façam parte do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CadÚnico. Não é necessário que o estudante se inscreva, já que a adesão é feita pela rede de ensino. Basta que o jovem tenha um CPF e esteja matriculado regularmente na escola pública. Os incentivos financeiros do Pé de Meia vão levar em conta indicadores como frequência e conclusão das séries. Os valores pagos poderão chegar a R$ 3.000 por estudante ao ano, sendo R$ 200 para o aluno sacar mensalmente e mais R$ 1.000 em uma poupança ao fim de cada ano. Além disso, os estudantes também receberão um incentivo a mais para fazer a prova do Exame Nacional do Ensino Médio ao fim do 3º ano. Ao final do ensino médio, o valor total recebido e em poupança pode atingir até R$ 9.200. JD1 no ar. Esporte. E agora aqui no JD1 no ar, o Dinho Almeida tem as últimas notícias esportivas. Copa do Brasil. A Copa do Brasil inicia sua edição de 2024 nesta terça-feira. São 92 clubes em disputa de todas as regiões do país, das séries A, D e até sem divisão, reforçando a alcunha de competição mais democrática do país. Nesta primeira fase, são 80 times divididos em 40 confrontos de jogo único, e os visitantes têm a vantagem de se classificar com um empate. O torneio abre oficialmente às 16h30 do horário de Brasília, com Porto Velho e Remo no Aluizão, e às 20h tem Nova Venécia, Botafogo de São Paulo, no José Olímpio da Rocha. Serão 20 partidas no total entre esta terça e a próxima quinta-feira, com as 20 restantes na próxima semana. As equipes que entram em ação neste primeiro momento classificaram-se dos estaduais ou critérios estabelecidos por federações locais. Entre eles, 7 campeões: Cruzeiro, Sport, Vasco, Internacional, Juventude, Criciúma e Corinthians. Nas duas fases iniciais, os clubes participantes recebem valores referentes às respectivas divisões do Campeonato Brasileiro em que estão inseridos. Nesta primeira, por exemplo, por entrar em campo, os times ganham R$ 1.470.000 na Série A, R$ 1.310.000 na Série B
e R$ 787.500 os demais clubes. Caso passem a segunda fase, embolsam os valores de R$ 1.780.000 na Série A, R$ 1.470.000 da Série B e R$ 945.000 os demais clubes. Nesta primeira fase, os 80 times se enfrentam em jogo único, com a partida na casa da equipe de pior colocação no ranking. O time visitante possui a vantagem do empate. Na segunda fase, os 40 clubes remanescentes enfrentam-se em 20 duelos definidos por chaveamento, também em jogo único. Desta vez, no entanto, o empate leva a decisão aos pênaltis. Na terceira fase, os 20 times recebem 12 novos clubes. Vitória, campeão da Série B, Ceará, campeão da Copa do Nordeste, Goiás, campeão da Copa Verde, Fluminense, campeão da Libertadores, São Paulo, campeão da Copa do Brasil, Palmeiras, campeão brasileiro, e Grêmio, Atlético Mineiro, Flamengo, Botafogo, Red Bull Bragantino e Atlético Paranaense, clubes melhores colocados na Série A. A partir desta fase, os confrontos serão de ida e volta e definidos por sorteio. Assim como os das oitavas, nas quartas de final até a grande decisão, os encontros seguirão o modelo de chaveamento. Confira alguns jogos de hoje. Taça Conmebol Libertadores. Portuguesa da Venezuela enfrenta o Palestino. Águilas Douradas enfrenta o Bragantino. O Always Ready enfrenta o Sporting Cristal. UEFA Champions League, oitava de final. Internacional e Atlético de Madrid. PSV Eindhoven e Borussia Dortmund. Pelo Campeonato Carioca, 2 jogos. O Sampaio Corrêa enfrenta o Bangu e o Flamengo enfrenta o Boa Vista. Pela Premier League tem Manchester City e Brentford. Copa do Mundo de Futebol de Areia, fase de grupos, jogos de hoje. O Belarus já venceu a Colômbia por 4-1. Oman enfrenta Portugal. O Japão enfrenta o Senegal às 12h30. E o Brasil entra em campo contra o México às 14 horas, horário de Brasília. Superliga de Vôlei Masculina, primeira fase, 16ª rodada. O SESI Bauru recebe o Blumenau hoje às 17h30, horário de Mato Grosso do Sul. E o Campinas enfrenta o São José dos Campos às 20 horas, horário de Mato Grosso do Sul. Eu sou o Dininho Almeida e esses foram os destaques esportivos do JD1 no ar. JD1 no ar, direto de Brasília. Deputados do governo e da oposição retomam as atividades depois do carnaval, ainda em busca de um acordo relativo à medida provisória que reonera a folha de pagamento. São afetadas empresas de 17 setores da economia. Mais detalhes na reportagem de Antônio Vital. A medida provisória foi editada no final de dezembro e, na prática, revoga a lei que prorrogou a desoneração até 2027. A lei foi promulgada depois que o Congresso derrubou o veto presidencial à prorrogação dos descontos nas folhas de pagamento prevista em projeto aprovado pela Câmara e pelo Senado. A edição da MP, depois que o Congresso autorizou a manutenção da desoneração, provocou críticas entre deputados e senadores. Isso porque, além de acabar com a desoneração, a medida provisória também revogou outro benefício aprovado pelo Congresso, o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, conhecido como PERSE. O PERSE foi criado durante a pandemia de Covid-19 para socorrer o setor de eventos. Mais de 300 deputados e senadores assinaram um manifesto pedindo ao governo a manutenção do programa. E os presidentes de 17 frentes parlamentares assinaram um documento pedindo a rejeição ou devolução da MP ao governo. O deputado Zé Neto, do PT da Bahia, que está participando da negociação entre o governo e o Congresso, defendeu a reoneração da folha de pagamento como maneira de aumentar a arrecadação e manter o equilíbrio fiscal diante dos gastos do governo, inclusive do pagamento de emendas parlamentares. Em entrevista ao programa Painel Eletrônico da Rádio Câmara, ele disse que, entre as medidas estudadas para compensar uma eventual manutenção da desoneração da folha, está a cobrança de imposto de importação de produtos de até $50. Na medida que chega de fora, até $50, que dá em torno de R$250, sem pagar imposto, a indústria nacional, a produção nacional e o varejo nacional acaba perdendo também. Perde o emprego, perde a produção, perde economicamente e a gente deixa de arrecadar. Esse é um tema correlato que tem que estar na mesa também para ser discutido. Talvez não seja nem voltar a cobrar os 60% do todo, que é o imposto de importação, mas cobrar algo que dê competitividade e garanta a equidade dentro do Brasil do que vem de fora. A negociação entre governo e legislativo pode incluir a revogação do trecho da MP sobre a reoneração das empresas e o envio ao Congresso de um projeto de lei sobre o assunto. O governo alega que a desoneração aprovada no governo Dilma Rousseff não cumpriu o objetivo inicial de aumentar o número de empregos.
O deputado Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, defende a manutenção dos descontos e cobra do governo informações que sustentem a alegação. Segundo ele, se a medida provisória for votada em plenário, será rejeitada por grande maioria. Eu acho que nós temos 3 alternativas. A primeira delas é a devolução. O segundo é o que o governo propôs, esse projeto, e até colocar em votação a medida provisória. Se colocar em votação, com certeza o resultado poderá ser aprovada a devolução como quase unanimidade pelo Congresso Nacional. Então eu acho que se o governo precisar abrir rapidamente, como se diz, a bola está com o governo. A medida provisória perde os efeitos em abril, se não for votada até lá. Ela deve ser analisada por uma comissão mista composta por deputados e senadores antes de ser votada nas 2 casas. Mas até agora a comissão não foi instalada e já foram apresentadas 165 emendas ao texto. A desoneração da folha, revogada pela MP, permite que as empresas de 17 setores da economia paguem alíquotas de, no máximo, 4,5% sobre a receita bruta, em vez de 20% sobre a folha de salários. De Brasília, Antônio Vital. E depois da pausa do Carnaval, temas como a regulamentação da reforma tributária, a reformulação no ensino médio e cortes no orçamento devem voltar ao debate na Câmara. A reportagem é de Santiago Delap. Passado o Carnaval, a Câmara dos Deputados retoma as votações em plenário. Como a pauta ainda não foi divulgada, seria arriscado fazer uma previsão mais certeira sobre o que deve ou não ir a voto, nesta que tende a ser uma semana dedicada mais à busca pelo alinhamento político entre mesa diretora e lideranças partidárias. No entanto, dá para se ter uma noção geral dos assuntos que podem dominar os debates nas próximas sessões, a julgar por declarações recentes do presidente da Câmara, deputado Arthur Lira. Neste ano, iremos apreciar a vasta legislação infraconstitucional atinente à reforma tributária, contribuindo assim para melhorar nosso ambiente de negócios, atrair investimentos e reduzir os custos que corroem a nossa competitividade. Da mesma forma, se no ano passado apreciamos e votamos diversas matérias voltadas para a sustentabilidade ambiental, neste ano continuaremos a priorizar o debate sobre os projetos relativos a essa área. O Brasil tem enorme compromisso com a chamada pauta verde, fundamental no esforço global que tem sido feito em busca da proteção ao meio ambiente, da transição energética e do fomento da economia sustentável. Para regulamentar a reforma tributária, terá que se definir em lei complementar a lista dos produtos da cesta básica, que terá alíquota zero. Outra lei vai tratar do chamado imposto do pecado, para taxar produtos nocivos à saúde e ao meio ambiente. Será preciso regular também o cashback, que é a devolução do imposto a pessoas de baixa renda, além da tributação por regimes específicos para alguns setores, como os de combustíveis, imóveis e cooperativas, entre outros pontos. A regulamentação da reforma tributária é também uma das agendas econômicas prioritárias do governo Lula, que tem pressa na aprovação das matérias, já que no segundo semestre as votações diminuem o ritmo por conta das eleições municipais. Outro tema que acabou ficando para este ano é a reformulação do ensino médio, que foi aprovada em 2017 no governo Temer e colocada em prática em 2022. Mas, segundo o Ministério da Educação, as novas regras não tiveram a adesão esperada de professores e estudantes e a implantação do modelo está suspensa desde abril do ano passado. O governo apresentou um projeto de lei para redefinir a política nacional do ensino médio. O texto foi modificado pelo relator e ex-ministro da Educação, deputado Mendonça Filho, do União de Pernambuco. No nível médio, a gente, infelizmente, se depara com a tragédia social de grandes dimensões. 40% de evasão, maior do que a Colômbia, a Costa Rica, México, só para ficar nesses exemplos. E para mudarmos essa realidade, a gente tem que tornar o ensino médio atrativo, que dialogue com os jovens, que faculte ao jovem itinerários formativos de acordo com o seu projeto de vida. Não faz sentido um jovem que vai fazer jornalismo, direito, ele tenha que ter o mesmo aprofundamento do ponto de vista de conhecimento daquele que vai fazer engenharia. Deputados e senadores têm ainda pela frente a análise de 20 medidas provisórias do governo Lula, com destaque para que reonera a folha de pagamento de 17 setores produtivos a partir de 1º de abril deste ano. E o Congresso deve analisar também o corte de 5,6 bilhões de reais a emendas parlamentares de comissão na lei orçamentária deste ano,
feito pelo presidente Lula, que vetou, além disso, trechos do projeto que muda a regulação do uso de agrotóxicos no campo. Tudo isso e muito mais deve ganhar espaço no debate legislativo, se não nesta, seguramente nas próximas semanas. De Brasília, Santiago Delap. Termina aqui o JDU no ar de hoje, terça-feira, dia 20 de fevereiro de 2024. Essa é uma iniciativa do JDU Notícias em parceria com 32 emissoras de rádios FM em Mato Grosso do Sul e conta com o apoio do Senar MS. Para você ouvir novamente essa edição em podcast ou ainda acompanhar outras notícias do estado, do Brasil e do mundo, acesse o nosso portal www.jdunoticias.com. Uma boa terça a todos e até amanhã. Você ouviu as principais notícias do estado, do Brasil e do mundo. JD1 no ar. Apoio Senar MS, transformando vidas.